viajantes da vida, meu amigo, seja bem-vindo, minha amiga, seja bem-vinda a esse momento de reflexão profunda. Hoje, o texto que Emmanuel propõe para nós, aqui no Religião dos Espíritos, é um texto denso. Fala do nosso inimigo íntimo número 1. Pior que isso, né? É um e é íntimo. E aqui no Livro dos Espíritos ele foi buscar uma das questões que nós mais conhecemos, mais trabalhamos, mais falamos por dela, mas poucos de nós ainda fazemos os esforços necessários para vencer essa chaga radical. É isso mesmo. Aqui no Livro dos Espíritos, Emmanuel pinça a questão 913, que é aquela que fala que o egoísmo é o mal radical, é o vício que dá raiz a todos os outros vícios. E aqui na mensagem, ele vai trazer para nós um efeito danoso, mas não é danoso fora de nós, apesar de causar muita confusão fora de nós, mas é um efeito danoso dentro de nós. É um adoecimento da alma, é esse inimigo íntimo que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria de viver, porque nós não permitimos que a simplicidade, que a serenidade, que a palavra humildade faça de fato parte da nossa vida. E é exatamente por aí. Mas só para a gente recordar, só para a gente entender que nós estamos falando de um filho do egoísmo, que o Emmanuel vai chamar a atenção para esse filho do egoísmo, que fica corroendo aqui dentro e causando a maior confusão, transformando a gente muitas vezes em inimigo número 1 da sociedade também, porque tem umas pessoas que são assim, né? Nós vamos rever o que o Kardec perguntou e o que os Espíritos responderam. Afinal de contas, o Livro dos Espíritos é a base que o Emmanuel usa para gerar a Religião dos Espíritos. Então, na questão 913, todo mundo já deve conhecer, a pergunta é a seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí resulta todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Gente, quando a gente põe esses dois slides aqui, só isso já daria, né, uma longa discussão sobre comportamento, sobre a mudança na sociedade, aqui na sociedade. Mas olha só que coisa interessante. Quando Kardec pergunta qual é o vício radical, aqui radical não é aquela ideia que nós temos de radical do pessoal que gosta de, né, eventos que dêem uma emoção, não. É radical de raiz, de origem de cada um dos outros vícios. Essa é a questão. E aí os Espíritos dizem que é o egoísmo, que é o vício radical, o vício que é a raiz de todos os outros vícios. Tanto que ele pede para a gente estudar todos os outros problemas, todos os outros vícios, todas as outras falhas morais que nós temos, e nós vamos encontrar por baixo delas o egoísmo, o interesse pessoal, o desejo de que cada um de nós se sobressaia em relação ao outro, seja atendido antes do outro. Isso é egoísmo. Isso é permitir, então, que essa chaga radical aí venha e tome conta. Porque não adianta, gente, ó, você pode tentar combater o vício A, o vício B, o vício C. Se não combater a origem, se não combater a raiz, é a mesma coisa de que ficar só passando creminho para cuidar de uma doença que, na verdade, tem a sua raiz, por exemplo, numa infecção ou numa outra situação mais grave que está dentro de nós. Algumas vezes até uma situação de destempero emocional, que pode causar muitas e muitas erupções na pele, como a gente vê acontecer em alguns casos mais graves, alguns casos mais críticos. Aí, o Espírito ainda continua falando, olha, se nós queremos transformar a sociedade numa sociedade menos viciosa, se nós queremos transformar o indivíduo num indivíduo menos vicioso,
vamos combater o egoísmo. Porque combatendo o egoísmo, a gente vai enfraquecendo as outras chagas da sociedade. Porque ele é a chaga verdadeira da sociedade, a grande chaga da sociedade. E quem quiser, desde agora, ir se aproximando aí, de uma vida espiritual mais leve, de uma vida espiritual mais, como diria ele, da perfeição moral, é lógico que tem que combater o egoísmo. É lógico que tem que tentar superar esse paizão de todos os vícios que tem por aí. E é exatamente como o paizão de todos os vícios que vem por aí que o Emmanuel entra agora. Agora entra o Emmanuel aqui, chamando a nossa atenção para o nosso inimigo íntimo. O egoísmo está lá na raiz, o egoísmo está lá na origem, e ele vai alimentando o nosso inimigo íntimo. Esse inimigo íntimo vai fazendo o maior furdunço do lado de fora, vai causando hostilidade, vai transformando a gente em pessoas intratáveis, e aí isso vai só alimentando o egoísmo, como fruto do egoísmo. Mas ele começa bem sutil, seu Emmanuel, dando uma disfarçada assim para não usar logo o nome direto do inimigo íntimo. Você deve estar curioso, você deve estar curiosa aí para saber que história de inimigo íntimo é esse aí. Calma que a gente vai chegar lá. A única coisa que eu garanto para você é que por causa desse inimigo íntimo, quem tem não vive em paz. Está sempre desassossegado pensando que os outros podem estar numa situação melhor que a deles. Que os outros podem estar recebendo mais do que eles. É exatamente esse que guarda o inimigo dentro de si. Então olha o que o Emmanuel chama a atenção para nós. Verdugo invisível, está falando do inimigo íntimo. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. E a gente começa a perceber, pelo fim, que quem está vítima desse inimigo íntimo aí não enxerga com cuidado senão a si mesmo. Mas olha só que transformações graves que acontecem, né? Esse bichinho que nos morde, esse bichinho que muitas vezes toma conta de nós, gera rebeldia, gera reclamação, gera perturbação, ilude a gente a respeito da nossa própria situação. Quantos de nós achamos que somos a última bolacha do pacote, a última cereja lá no alto do bolo? E não somos nada disso. Por causa desse inimigão aí, que faz a gente ter uma visão, ele é um péssimo óculos, poderíamos dizer assim, né? É um péssimo óculos. E a gente vai vendo quantas deficiências ele vai causando, até que a gente perceba que só enxerga a si mesmo. Eu primeiro, mas eu primeiro não é egoísmo? Na raiz desse inimigo íntimo não está ali o enxergar só a si mesmo? Não é egoísmo? A vida do eu primeiro não é? E aí olha só o que acontece, que resultados a gente começa a colher quando o inimigo íntimo começa a florescer dentro da gente, começa a crescer dentro da gente que nem um câncer, né? Assim dominada, a criatura ao pé dos outros, quer dizer, junto de outras pessoas, é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios, pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Eu ia até ver o próximo slide, mas esse aqui está pedindo para a gente perceber o seguinte, olha como de novo, atrás desse inimigo íntimo aí está o egoísmo, né? Porque não é um comportamento que assim, a minha dor é maior do que a sua, que a de qualquer um, então não vou nem prestar atenção. Quando alguém vem pedir alguma coisa, eu estou ocupado, eu não posso, as minhas prioridades são mais importantes. Temos essa ideia. Então a pessoa que é dominada, quando ela está na convivência, ela quer ser centro das atenções. Ela quer receber todo tipo de paparico, todo tipo de atenção, porque, se acha. E aí nem liga para o sofrimento dos outros. É o tipo da pessoa que alguém vem dizer assim, puxa vida, hoje eu estou tão abalado porque a minha mãe desencarnou. Aí você diz assim, mas você vai cumprir aquele nosso compromisso, não vai? Esse aí é aquela criatura que não percebe que a dor do outro naquele instante é a coisa mais importante que o outro tem.
mas nós queremos que ele faça a parte que dedicou a nós, a parte que comprometeu conosco. Isso muitas vezes gera uma confusão danada. Aí o Emmanuel vai prosseguir. Onde ele surge, pede os primeiros lugares. E se lhes negam a face das tarefas que a Previdência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários, condenando, sem análise, tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Ou seja, não veio de mim, não é bom. Eu preciso ser reconhecido como o mais importante. Cadê? Como é que eu não posso ter prioridade aqui, gente? As pessoas vitimadas por esse inimigo íntimo agem desse jeito que o Emmanuel fala ali. Começam a achar que elas deveriam estar nos primeiros lugares. E se não recebe, ai, como ficam bravas. Não estão sendo justos, isso é uma injustiça, eu é que devia ser o primeiro dessa história. E não é nada disso. Aí Emmanuel vai continuar a desenvolver aqui quais são os sintomas de quem foi atacado pelo inimigo íntimo. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre os nomes e circunstâncias que demandam respeito. Mas não tem um monte de gente que é desse jeito? Se ela não é atendida, aquela pessoa que não atendeu vira inimigo número 1. Odiada, mas fulano não me atendeu. Beltrano, aí a gente começa, ou a pessoa tomada por isso, né? Vamos colocar a gente também, porque de vez em quando a gente faz isso, começa a ver só defeitos. Parece aquela história, né? Amigo meu é aquele que satisfaz o que eu pedi, que atende aos caprichos. Amigo meu não tem defeito, mas inimigo, se não tiver, a gente coloca alguns. Pois é o que faz essa pessoa vitimada aí por esse inimigo íntimo. Ela, se o seu capricho não é atendido, se os seus desejos, às vezes, mais mesquinhos, mais mínimos, naquela hora, pode ser até que a pessoa estivesse disposta a atender num outro momento, mas ela quer na hora, porque ela se acha tão importante que se ela não for atendida na hora, aquela pessoa não deu valor, não entendeu a importância dela, como nós somos tolos, às vezes, de agir assim, gente. E aí começa os nomes mais veneráveis, as pessoas mais dedicadas ao bem, começa a atacar. É o tipo da situação da criatura que acha que merecia uns pontinhos a mais numa prova. Vamos pensar num aluno, né? Merecia uns pontinhos a mais, mas não fez todo o esforço que devia. Aí quando dá resultado ruim, o professor que não presta. O professor é que não entendeu, o professor é que não sabe ensinar. Ele não fez nenhum tipo de dadinho tão complicado, tão dedicado, estudou nada. Ficou ouvindo vídeo, ficou vendo, né, mensagem no WhatsApp e acabou se dando mal nas provas porque não se dedicou. Muitas dessas pessoas, como elas se acham muito importantes, elas acham que não tem que fazer esforços. Acham que não precisam fazer esforços para alcançar os objetivos. Acham que não tem que ter trabalho para alcançar os objetivos. E aí, lógico, reclamam dos outros. Porque é o tipo da coisa, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Elas fazem exatamente assim. Fechando esse grupo dos sintomas, olha o que o Emmanuel diz. Se alguém formula ponderações, buscando-lhe o ânimo à sensatez, grita desesperada contra tudo que não seja adoração a si mesmo, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e de basófia. Basófia aí é aquela autoimagem muito inflada, a pessoa se acha mais do que é de verdade. Então, muitas vezes, quando alguém diz, olha, peraí, baixa a bola, você não é assim tão importante, fica logo enraivecida, fica logo desesperada, começa a esbravejar. Por quê? Porque não gosta de ser contrariada. Gente que fica muito melindrado, e aí, melindre, né? Muito do que a gente relatou aqui é melindre. Melindre. Essa história de melindre denota que dentro da gente já está lá corroendo, crescendo como um câncer verdadeiro, esse danado, esse inimigo íntimo, que o Emmanuel vai falar o nome dele só lá no final, e que a gente sabe que é um filho aqui do egoísmo, como aparece na questão 913 do Livro dos Espíritos. Aí o que acontece? Instalado o mal, agravada a doença, o que acontece? Olha o que o Emmanuel chama a atenção. E então, a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e em lastimável isolamento de espírito não sabe entender ou perdoar, para ser também perdoada e entendida.
enquistando-se na inconformação que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida com uma enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Aí o Emmanuel vai fazer analogia com a doença no corpo. Mas já deu para perceber, principalmente nesse slide lá de cima, que uma das características mais graves é a pessoa ficar isolada. Ela se acha tão mais importante que os outros que ela acaba nem interagindo, porque os outros, segundo ela, são incapazes de compreender a importância dela, são incapazes de lhe dar o valor, e aí, como elas são muito intransigentes, não perdoam, não entendem. E lembrando, né, meu pessoal, todos nós, num planeta atrasadinho como esse, não somos anjinho de aureolinha, de asinha. Então, cada um de nós vai ter muita necessidade de ser compreendido, de ser entendido, de ser perdoado. Fechando aqui com a ideia do bacilo. Eu falei câncer, que é uma multiplicação exacerbada de células, o Emmanuel fala de uma infecção, de um bacilo, de um outro micro-organismo que começa ali a corroer o corpo, que é exatamente o que esse inimigo faz. Ele vai corroendo os valores da alma. Ele vai transformando a gente naquela criatura intratável, que ninguém quer ficar perto. E que muitas vezes tem que engolir, porque ela pode chegar numa posição de comando, pode chegar numa posição de relevância, principalmente nas relações sociais. Aí é muito grave. Aí já é realmente uma doença agravada que vai exigir processos de reparação, processos dolorosos para a gente aprender a baixar a bola. Aprender a se enxergar como membro desse mundo aqui, não como um anjo caído que Deus jogou errado no meio desse monte de gente pobre de espírito, e o povo usa pobre de espírito para xingar os outros, esquecendo que Jesus disse que os pobres de espírito vão para o céu, né? Vão para o reino dos céus. Mas Emmanuel vai concluindo, vai caminhando para a conclusão dizendo o seguinte: atingido esse estado de alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade, com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. E o pior, minha gente, essa é a parte pior. Quando você lê o finalzinho desse slide aí, a gente depara com uma coisa pior. Não somos só nós que fomos invadidos pelo nosso inimigo íntimo. Há outros que também se acham muito importantes, que talvez não nos suportem mais porque eles encontram na gente, contaminado por esse inimigo íntimo, uma mão de obra fácil, ou pelo menos sintonia para fazer as mesmas bobagens, cometer os mesmos desatinos. E é essa situação, quer dizer, quem está invadido por essa praga, filha do egoísmo, que a gente viu aqui no Livro dos Espíritos, acaba se associando a outras pessoas tão doentes quanto. E a gente não vê mesmo isso? O que são, de repente, essas facções criminosas? Ah, é gente que quer ganhar dinheiro. Não, é gente que se acha mais importante, que acha até que está acima da lei e acha que pode fazer o que quer. Isso acontece também com aquelas pessoas que estão lá no comando, muitas vezes se deixam corromper na política porque elas querem se achar importantes. E estão aí criando para si mesmas leis de relevância. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vota, em quem a gente elege. Por quê? Porque é exatamente nessa hora ali que o orgulho fala mais alto. Ah, agora eu sou o deputado fulano de tal, eu sou o senador fulano de tal, eu sou o presidente não sei das quantas. Isso acontece às vezes até em diretoria de centro espírita, né? O indivíduo assume um cargo e acha que virou estrela do centro. Então a gente tem que ter muito cuidado, baixar a bola, por quê? Pode acontecer que existam outros parecidos. Pode acontecer que existam outros semelhantes, com a mesma doença. E aí isso vira uma bola de neve, isso acaba criando um problema muito sério. O Emmanuel então vai advertir para a gente ficar muito atento. Não deixemos que o inimigo íntimo se instale dentro de nós. Olha o que ele chama. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma. Porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo em toda parte chama-se orgulho. E essa é uma questão interessante, não é? Como é que a gente combate o egoísmo e o orgulho? Olha ali, vestindo a túnica da humildade, aprendendo a compreender a todos, a servir a todos
E ali, ó, sem cogitar de si mesma, é a palavrinha que aparece ali também na proposta de combate ao egoísmo. Praticar a abnegação. O que não quer dizer inverter. Porque tem gente que despenca do orgulho para eu não presto para nada. Não, não é isso não. Se dê o justo valor. Entenda sim que algumas vezes não dá para a gente não cogitar da gente. Por exemplo, você está doente, está limitado, alguém pede um favor, você vai ter que dizer, olha, eu não posso. No período em que eu estive adoecido, eu tive que recusar um monte de convites para fazer palestra. Mas é porque eu tinha que atender essa urgência orgânica. Então, tem hora que a gente tem que ter bom senso, até na leitura aqui. O praticar a abnegação não pode ir ao limite de comprometer a nossa saúde, de comprometer o nosso equilíbrio, mas vestir a túnica da humildade e dizer assim, olha, deixa eu ver se eu posso atender os outros, mesmo que seja abrindo mão do meu horário de sono. Deixa eu ver se eu consigo conversar com essa pessoa agora que eu soube que ela está atravessando um momento difícil, mesmo que seja abrindo mão do momento de lazer, de assistir aquela série que eu estava assistindo com tanto prazer lá na TV, nos streamings da vida. Pois é, essa prática é suave, gente. Não precisa se vestir de pano de saco de batata, sair por aí mendigando com uma caneca na mão, agora eu sou humilde, agora eu sou humilde. Não, isso aí muitas vezes é falsa humildade. Mas é ir fazendo passinhos, ó, entendendo, compreendendo os outros, servindo, abrindo mão muitas vezes dos nossos interesses pessoais, abrindo mão do egoísmo. É a única forma de nós vencermos o orgulho, que é esse inimigo íntimo que faz das nossas vidas e das vidas das pessoas que estão em volta da gente verdadeiros infernos. Porque não conheço, e muitas vezes até porque também nós nos reconhecemos um tanto orgulhosos, eu não conheço ninguém que seja vítima do orgulho que consiga ter sossego, principalmente quando alguém fora de si mesmo tem sucesso. Quando o vizinho tem sucesso, quando uma pessoa longe conquista alguma coisa, fica logo aquela raiva, aquele ciúme, aquela inveja, que aí é outro vício. O orgulho chama a inveja para junto dele para tentar secar os outros. Então, vamos dar combate a isso. E não tem outro caminho. Todo esse texto denso do Emmanuel veio desembocar aqui, ó, na proposta de nós compreendermos mais, servirmos mais e também renunciarmos mais ao eu, para sermos nós. Nós na sociedade, nós na cooperação, nós no serviço com Jesus. Espero que você tenha gostado dessas reflexões, espero que consiga fazer os esforços necessários para vencer o egoísmo, para vencer o orgulho e todos os outros vícios consequentes, porque nós ainda temos, eu tenho certeza que eu tenho que fazer muitos esforços ainda. E que se você gostou, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se puder, deixa um like aí, se não, deixa um dislike, ou não deixa nada se também não quiser interagir. Se quiser, comente, vai ser muito agradável. Eu sempre respondo a todos os comentários que a gente recebe lá, que venham com educação, que venham com bom senso, que visem contribuir. Então você será sempre muito bem-vinda para deixar seus comentários, muito bem-vindo para deixar seus comentários aí. E se gostou mesmo dessa reflexão, pega o link e coloca nas suas redes sociais e manda para os seus conhecidos, porque você vai nos ajudar a levar essa mensagem de amor daqui do Livro dos Espíritos e daqui do seu Emmanuel, bem mais longe do que eu consigo com esse trabalhozinho mais simples que eu tento fazer. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!